Olá, nono ano, good morning! Como você está nessa manhã de quarta-feira? E eu venho para apresentar para vocês as aulas de toda quarta-feira, que, como sempre, são duas aulas de história, duas aulas de inglês, uma aula de redação e uma aula de biologia. E dando sequência nesse vídeo, você assistirá às aulas dessa mesma ordem. A primeira aula de história com a Miss Aires, a segunda aula de inglês com o Mr. Steffley, a terceira aula de redação com a Miss Cristiane e a quarta aula de biologia com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Então, temos aí uma árdua missão pela frente. Afinal de contas, são 19, apenas 19 perguntinhas. E se a gente não começar no número 1, a gente nunca vai fazer as 19. Então, vamos lá. Número 1. Produz um pequeno texto sobre a sociedade brasileira na década de 1920. Esse texto é livre de vocês. Tudo que a gente falou aí em 1990, 1920, o que vocês acharam? Como que era aí essa sociedade brasileira? Como que o Brasil era na visão de vocês? Então é um texto livre para vocês dizerem o que vocês acham aí. Uma coisa que é legal vocês destacarem, se vocês quiserem, que aconteceu aí a partir de 1920, é essa luta social, principalmente dos operários, em busca de uma qualidade melhor de vida e de emprego mais digno. Uma outra questão também é que a sociedade ela deixa de ser uma sociedade aí oligárquica e começa a se tornar uma sociedade industrial. São pontos que aconteceram aí neste período que vocês podem colocar no texto de vocês, ok? Número 2. Explique com suas palavras o que foi o cangaço. No texto, no livro, tem um texto falando sobre o cangaço. Vocês vão ler esse texto lá e vão falar um pouquinho aí sobre o que foi o cangaço, tá ok? Deixa eu só situar aqui para vocês aonde que está esse texto, porque foi lá no nosso primeiro vídeo que a gente falou sobre ele. E aí eu acho que o que tá na cabeça da gente aí mais é essa questão da ditadura, né? Então, vamos lá aqui. Tenicismo. Isso aqui, ó. No sertão, o cangaço. Então, vocês vão ler esse pedacinho aqui e fazer uma resenha, uma pequena resenha sobre essa questão do cangaço, tá ok? Número 3. Número 3. Parece que eu não vou chegar lá nunca, mas fé em Jesus Cristo e vai dar certo. Vamos lá. Opa. Número 3. Quais foram os principais motivos que provocaram a crise da República Oligárquica? Uma coisa que eu não lembro se eu falei para vocês, não precisa escrever as perguntas, não. Pode colocar lá, página 33, número 1, responder, número 2, responder. Tá ok? Então, número 3. Quais foram os principais motivos que provocaram a crise da República Oligárquica? Então, os principais motivos que provocaram aí essa crise da República Oligárquica foi o descontentamento de diferentes grupos sociais com o governo. Ou seja, vários grupos sociais estavam aí descontentes com a forma com que o Brasil estava sendo governado. E isso foi foi o principal motivo, certo? Número 4. O que foi o tenentismo e a coluna Prestes? Explique a relação existente entre esses dois movimentos. Então, o tenentismo ficou conhecido como uma série de levantes militares que começaram a surgir aí em vários locais
dentro do Brasil no início da década de 20. Esse movimento ele era formado principalmente por oficiais mais jovens do Exército que criticava o sistema eleitoral do Brasil e o crescimento da dívida externa. O descontrole das finanças públicas e também o privilégio dado aos grupos de agroexportadores, que tinham aí, mexiam os pauzinhos da política, do cenário político brasileiro e sempre eram beneficiados, sempre eram privilegiados. Depois de serem reprimidos, depois desse grupo ser repreendido pelo governo, muitos desses tenentes se deslocaram para o sul e lá no sul do país eles integraram a Coluna Prestes, uma longa marcha pelo interior do Brasil que entre 1925 e 1927 percorreu mais de 24 mil quilômetros com um efetivo que variou entre 800 e 1.500 homens. A grande marcha que se seguiu tinha o objetivo de estimular a sublimação das unidades militares espalhadas por todo o país. Apesar de ter um forte sentimento nacionalista, não havia um projeto. Eles se reuniram, mas não tinham aí um projeto específico. E era um monte de gente que se reunia, um monte de tenentes, um monte de oficiais mais novos que se reuniram e queriam mudar aí o cenário do Brasil porque achavam o sistema corrupto. E queriam revolucionar por meio de reformas na política e reformas constitucionais, certo? Então, quais os grupos políticos formavam a Aliança Liberal? A oligarquia política de Minas Gerais aliou-se à do Rio Grande do Sul e a da Paraíba, formando-se a Aliança Liberal. Então, quem eram aí a política, os governos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba? 6. Como ficou conhecida a tomada do poder empreendida por Getúlio Vargas e seus aliados em 1930? Ficou conhecida como Revolução de 1930. Não gosto dessa palavra, já falei para vocês, mas enfim. Revolução de 1930. 7. Quais foram os efeitos da queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 na economia brasileira? Então, o Brasil ele era profundamente dependente da exportação de produtos agrícolas, principalmente do café. A quebra da Bolsa, ela fez com que a economia do Brasil tivesse aí fosse desacelerada. A crise, ela tomou conta principalmente aí das oligarquias cafeeiras, que tinham o poder político do Brasil em suas mãos. Então, essa crise, ela teve consequências para a economia brasileira, e entre essas consequências a gente destaca aí o processo de aceleração da industrialização do país e a crise do café, onde a indústria do café ela passou a ser mais prestigiada pelo governo e tinha maiores incentivos do governo, e isso fez com que os outros setores da economia se revoltassem. Então, número 8. Quais foram as primeiras medidas tomadas por Getúlio Vargas ao assumir o governo? Ao assumir o poder, ele iniciou, então, um processo de centralização da política. Fechou o Congresso Nacional e também as assembleias legislativas estaduais e municipais. Assim, ele passou a controlar o poder executivo e legislativo, governando por meio de decretos-leis, com exceção de Minas Gerais,
Todos os outros governadores foram substituídos por interventores federais. E ele decretou um novo Código Eleitoral em 1932. Ok? Continuando. O que foi a Revolução Constitucionalista? Foi essa questão aí que ele decretou, então, as eleições, né? Essa revolução, ela foi marcada por tensões entre o governo provisório e os políticos, principalmente paulistas, que não aceitavam os interventores militares e se armaram e começou uma luta aí contra o governo. Então, para não ficar feio na fita, para não ficar ruim para ele, depois para o Getúlio Vargas, depois de um certo tempo, mais ou menos 3 meses de luta entre os dois aí, os paulistanos eles conseguiram o objetivo que era a convocação das eleições em uma Assembleia Constituinte. Porém, a gente viu que depois o Getúlio mexe os pauzinhos aí para não deixar com que essa eleição aconteça, né? Então foi isso, a Revolução Constitucionalista. Número 10. Quais foram as principais mudanças promovidas pela Constituição de 1934? Então, uma das principais é a questão aí da Justiça do Trabalho, que regularizou a jornada de trabalho e também o salário mínimo. Também foram conquistados o voto direto e também o voto feminino. Embora os analfabetos e os soldados continuassem excluídos da participação política. O ensino primário também se tornou obrigatório, outra medida importante na nacionalização dos recursos do subsolo brasileiro. 11. Explique o contexto que foi criado para o Partido Comunista do Brasil e por que, em sua opinião, a existência do PCB não era bem vista pelo governo brasileiro, a ponto de o partido passar a atuar na clandestinidade. Então, as ligas operárias começaram a surgir no Brasil, certo? E essa ideologia onde os trabalhadores lutam pelo seu progresso, lutam por alguma coisa, ela não foi bem aceita pela grande elite de pessoas brasileiras que já vem aí de uma atuação onde o poder dos coronéis eles eram autoridades sem ser questionados e essas ligas operárias elas começam a questionar aí até onde vai o poder do dono da indústria, do dono do capital sobre a vida das pessoas. E aí o que? Eles começam aí a fazerem uma série de greves e essas greves são consideradas como crimes. E eles promovem também algumas paralisações, principalmente em São Paulo, que é um grande polo industrial. Rio de Janeiro também, mas São Paulo ele era o grande polo industrial, é ainda, né, o grande polo industrial, né, do Brasil. Então, esses grupos, eles formaram aí esse partido, que ficou conhecido principalmente porque ele foi agregando operários, profissionais liberais e alguns funcionários públicos. E ele era um partido que seguia uma tendência socialista, inspirada no comunismo. Esse partido, então, ele foi considerado um partido ilegal pelo governo, porque ia contra a ideologia capitalista do governo. Então, ele passou aí a atuar de forma clandestina, ok? Número 12. O que foi a Aliança Nacional Libertadora?
quais eram as principais propostas desse partido? Então, a Aliança Nacional Libertadora era uma organização política contrária ao fascismo, contrária também ao imperialismo e contrária aos latifúndios. E a Aliança Nacional Libertadora, ela propunha a formação de um governo popular que garantisse a liberdade do cidadão e a proteção à pequena e à média propriedade e a nacionalização das empresas estrangeiras, e também o cancelamento da dívida externa e uma reforma agrária. 13. Explique com suas palavras o que foi o Levante Comunista. Então, Levante Comunista. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é, depois vocês pensem sobre o assunto. O Levante Comunista, ele foi um movimento criado depois que a Aliança Nacional Libertadora foi levantada. Ela se tornou algo ilegal. Então, depois que ela se tornou ilegal, teve aí esse Levante Comunista. As pessoas que se identificavam com a ideologia, elas tomaram o poder na cidade de Natal, em 1935. Os militares, eles aderiram ao Levante Comunista, tomando quartéis no Recife e depois no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, o movimento foi sufocado pelas tropas legalistas do exército de Getúlio. E o Getúlio, ele utilizou aí deste levante para justificar um aumento da perseguição de grupos contrários ao Estado Novo, certo? 14. Sobre o Estado Novo, responda. Letra A. Quais grupos apoiavam sua implantação? Então, quem apoiava? Principalmente os militares e vários políticos influentes que apoiavam a implantação aí do Estado Novo. B. Que motivo impulsionou Vargas a decretar o golpe? Foi eu não lembro como que eu coloquei no texto, no vídeo lá de vocês, mas uma ameaça suposta, isso, uma suposta ameaça comunista que queria aí tomar as rédeas, tomar o poder do Brasil. O que motivou foi essa suposta ameaça comunista. Letra C. Quais foram as primeiras medidas tomadas por Vargas após o golpe? Logo depois do golpe, Vargas fechou o Senado e a Câmara dos Deputados, suspendeu os direitos constitucionais e extinguiu os partidos políticos, criando uma nova Constituição. Letra D, né? Quais eram as principais características da Constituição de 1937? Por que essa Constituição ficou conhecida como polaca? A Constituição de 37, ela reforçava o poder pessoal do presidente, aumentando o poder do governo federal e reduzindo a autonomia dos governos estaduais. Muitos elementos desta Constituição foram inspirados na Constituição do governo fascista italiano. Por isso que ela recebeu esse nome por isso que ela ficou conhecida como polaca. Por causa dessa semelhança com o governo fascista italiano. Letra E. Como Vargas direcionou a economia brasileira nesse período? A economia brasileira, primeiro, né, ela era agrária exportadora. Então, nessa época, o governo federal, ele começou a investir na implantação de indústrias voltadas para o mercado interno brasileiro. Letra F. Quais foram os mecanismos utilizados por Vargas para exercer o controle social? Então, ele utilizou de diversos recursos. Entre
esses diversos que ele usou, estava a repressão política, a censura e a propaganda em massa, utilizando aí os meios de comunicação. Explique as medidas trabalhistas aprovadas neste período. Os sindicatos eles passaram a ser controlados pelo governo e houve uma participação um pouco maior dos trabalhadores por meio de órgãos fiscais do governo. Foi implantada também a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, aonde os trabalhadores possuíam alguns benefícios, entre eles um salário mínimo, férias remuneradas e um período reduzido a 8 horas diárias e também taxas se eles trabalhassem horas a mais, certo? H. Por que a política de Vargas foi chamada de populista? Então, a política de Vargas ela foi chamada de populista por causa do apoio das massas que ele conquistou. Ele conquistou, então, o apoio da população. A grande massa da população apoiava o governo dele. Então, por isso é chamada de governo populista. 15. Produz um pequeno texto sobre a era do rádio e o impacto desse meio de comunicação na sociedade daquele período. Então, sobre o rádio, vocês podem elaborar um texto falando aí do que foi o rádio para a sociedade brasileira, como era visto o rádio. Lembrando, gente, que não tinha Netflix, não tinha cinema, não tinha, o que mais? Não tinha, o teatro ainda não estava assim. Existia o teatro, porém o teatro ele era algo elitizado, não era qualquer pessoa que podia entrar no teatro. O rádio não. O rádio ele foi algo que não atingiu somente a elite da população, mas algo acessível a toda a população, certo? 16. Porque o rádio foi um excelente transmissor cultural. O rádio ele tinha o objetivo de contribuir para a formação cultural da população por meio da programação que ele tinha, que era variada entre leituras de textos literários, alguns textos que nunca chegariam aos ouvidos da classe mais baixa, eram ouvidos aí nas rádios. E a apresentação de músicas, porque algumas músicas aí, como eu falei para vocês, o teatro, ele era elitizado. O rádio, ele possibilitou aí o acesso da população a vários elementos culturais que eles não teriam acesso no passado, certo? 17. O que foi a Hora do Brasil? Era um programa, ainda existe esse programa. É um programa transmitido acho que das 7 horas da noite, que veiculava notícias sobre os fatos políticos do Brasil, os atos diários do presidente, além de temas sobre a história do Brasil. Também eram transmitidas músicas regionais e de autores brasileiros consagrados. A Hora do Brasil foi um programa que não obteve muito sucesso entre os ouvintes e recebeu o apelido de Fala Sozinho, até porque ele é um programa chato, alguém falando sobre o presidente. E era essa a missão da Hora do Brasil, falar bem do presidente apenas, não podia criticar, não podia falar nada que fosse contrário às ações que o presidente fazia naquela época. A Hora do Brasil existe até hoje, gente. Se vocês quiserem sintonizar lá, 7 horas no rádio, ele ainda existe. E aí vocês me falam se é chato ou não, tá? Eu já sei, então eu não vou ouvir, mas vocês podem ouvir. Liguem o rádio de vocês às 7 horas e depois me contam. 18. Como se deu a censura
ao rádio na era Vargas? Na era Vargas, as emissoras de rádio passavam a ser controladas e censuradas por funcionários do governo, que aprovavam ou vetavam os programas, além de fazer censura prévia das letras das músicas colocadas no ar. Finalmente, 19. Quais eram as funções do Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP? Então, além de fazer a censura nas estações de rádio, o Departamento de Imprensa e Propaganda controlava as informações da imprensa e no cinema. A DIP também organizava festas cívicas, exposições de artes e concertos musicais. Fiscalizava as apresentações de teatro, a produção literária brasileira e estrangeira também, além de ditar as regras do turismo e no território nacional. No campo da educação, a DIP era responsável por analisar o conteúdo dos livros didáticos e das cartilhas distribuídas aos estudantes, bem como produzir cartazes e livros que exaltassem aí a figura positiva de Getúlio Vargas. Leia o texto a seguir sobre o Dia do Trabalho no Brasil. Letra A. Depois vocês vão ler o texto e a gente vai responder. E vocês vão responder aí. Letra A. Em que momento da história do Brasil foi elaborado um discurso unificado sobre o 1º de maio? Como esse discurso se caracterizou? O discurso unificado sobre o 1º de maio, ele foi elaborado na era Vargas. Esse discurso foi modelado pelo Estado e não pela sociedade civil. Levantando a bandeira trabalhista, o governo instaurado em 1930 se apropriou da data e a utilizou para fins políticos e fins de propaganda. Por isso que ele se tornou aí populista. Queria o bem do povo, principalmente a classe trabalhadora. B. Quais foram as medidas adotadas por Vargas para melhorar a condição de vida dos trabalhadores brasileiros? E quais foram as medidas adotadas para dificultar as organizações livres dos trabalhadores? Vargas adotou algumas políticas que geraram melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, como a jornada de trabalho reduzida para 8 horas, férias, carteira de trabalho e a criação do Ministério do Trabalho. Para regularizar as atividades do movimento operário e o mercado de trabalho de forma mais ampla, os sindicatos passaram a ser controlados por normas oficiais. Criou-se a Carteira de Trabalho e foi instituída a CLT. No entanto, o governo de Vargas reprimiu o movimento do operário livre por meio da instituição de sindicatos atrelados ao Estado. Ele deu a liberdade, mas não tanto a liberdade assim, certo? C. De acordo com o texto, qual foi o novo sentido dado por Vargas ao Dia do Trabalho? Então, de acordo com o texto, o Dia do Trabalho foi um dia de festividade oficial, conduzida aí pelo governo, que amava o trabalhador e queria o melhor para o trabalhador. Acredite se quiser. Enfim. E é isso, galera. Chegamos ao fim. Qualquer dúvida, temos a nossa live nas sextas-feiras. E anotem as dúvidas, tá bom? De vocês, porque se vocês não anotarem as dúvidas, deixar para... na hora eu vou lembrar, talvez você não lembre, e sem as suas dúvidas, a nossa live fica meio parada, né? Precisamos aí que vocês entrem com a sua... Assistam os vídeos, assistam os 2 vídeos, tentem responder as perguntas, e depois... assiste esse vídeo aqui com a correção das perguntas. E as dúvidas levem para as lives, tá ok? As pessoas que têm contato comigo aí também podem me procurar, tá ok? Beijos para vocês.
E aí, galerite do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, preparei um conteúdo diferente agora para essa aula, que vocês já viram um pouquinho no início do ano comigo, lembra? Aquele episódio assim onde a gente não tinha o conteúdo ainda firmado do livro, a gente não tinha recebido o livro, e então eu passei alguns conteúdos de nono ano que vocês usariam. E eu falei que vocês usariam, então aqui a gente está com esse conteúdo. Então vamos lá. Aqueles conteúdos de condicionais, quando eu vou exercer uma condição em inglês, eu vou começar aqui hoje. Nós temos 4 formas: a zero conditional, a first conditional, second conditional e a third conditional. Então a zero, primeira, segunda e terceira. Ok, vamos entender hoje a zero conditional e aí a partir das próximas aulas a gente vai entendendo o que são as outras condicionais e como é que a gente vai usar cada uma delas. Primeiro, cada uma delas a gente vai trabalhar com tempos verbais diferentes. Quando eu falo de conditional, eu falo de clauses. Então eu tenho 2 clauses. A minha primeira clause e a minha segunda clause. Então, eu separo minha frase em 2 blocos, digamos assim, separado por uma commas, por uma vírgula. Então eu tenho um exemplo de estrutura. Sempre eu tenho que ter o if. Por quê? O que é o if? If significa se. Então, eu não tenho uma condição se eu não utilizar o se. Se, if, plus simple present. O que é o simple present? É o verbo no presente. Ele não está conjugado e ele não está em nenhum outro tempo verbal, ok? Então nós temos aqui if plus simple present. Então, na verdade, esse verbo ele até pode estar conjugado, ok? Ele vai estar ligado ali na terceira pessoa, ele conjuga na terceira pessoa, porém ele vai ser presente. Então simplifica muito pra gente, porque a gente não vai ter que jogar ele pro futuro, a gente não vai ter que jogar ele pro passado, ok? Pra possibilidade, ele simplesmente vai ser presente. Então eu coloquei 3 exemplos aqui pra gente analisar e pra gente conseguir realizar o exercício seguinte. Então vamos lá. Primeiro, minha estrutura: if plus simple present plus simple present. Lembra que essa separação aqui tem a vírgula, ok? If you pour hot water into a cold glass, the glass cracks. Então eu tenho aqui o if, que é a minha condição. Depois eu tenho o verbo. If you pour hot water into a cold glass. O único verbo que eu tenho aqui é pour, despejar, ok? Commas, vírgula. The glass cracks. Não tem simple present? Cadê o meu verbo aqui? Não é cracks? Quebra, quebrar. Então, eu tenho if you pour hot water into a glass, into a cold glass, se você colocar água quente dentro de um copo frio, de um copo gelado, the glass cracks, o copo quebra, ok? Então eu tenho uma presença de if, condição, pour e cracks, ou seja, 2 verbos que estão no simple present. Eles não estão em nenhum outro tempo verbal. Beleza, então como é que eu vou fazer essa frase inteira? Presta atenção, não necessariamente as frases que vocês criam precisam ter todo esse conteúdo. Essa é uma frase bem longa. Vamos analisar a segunda daqui. If you study, you pass the test. Se você estudar, if, study meu verbo, you pass the test. Pass é meu outro verbo. Se você estudar, você passa no teste. Então, eu posso ter frases mais curtas e mais objetivas, com conteúdo que eu vou conseguir relacionar, ok? Mesmo assim, é importante a gente ter um dicionário, um tradutor que vale a pena, um tradutor online que seja legal, tipo Lingui, que eu sempre utilizo, que eu sempre indico para vocês, porque às vezes a gente quer usar um vocabulário novo, a gente quer usar um conteúdo, dar um complemento diferente para a frase. E com isso eu vou precisar de um dicionário, de um tradutor, porque eu não vou estar na sala, não vou estar na casa de vocês para ajudar vocês. Então, sem qualquer dúvida que a gente pode estar tirando nas nossas lives, super bacana. Se vocês conseguirem fazer sozinhos também, tranquilo, ok? Próximo aqui que eu tenho, if you don't sleep well, you feel tired. Se você não dormir bem, você sente cansado. Então eu tenho aqui, ó, if. Mas o que tem de diferente nessa frase? Uou, eu tenho um don't. Aí eu tenho o meu verbo sleep, vírgula, o meu verbo feel. Então, se você não dormir bem, você sente cansado. Beleza. E esse don't surgiu da onde?
A minha estrutura diz que eu tenho que usar presente, mas não diz se eu tenho que usar o presente no afirmativo ou no negativo, ou seja, eu posso utilizar. Então, o que eu preciso fazer para acrescentar um negativo? Simplesmente, do not, ok? Ou, aqui no caso, do not, eu utilizei para o you. Agora, se for he or she or it, aí é o does not. Lembra dos conteúdos passados, dos anos passados de Fundamental 1 e Fundamental 2, que a gente estuda do e does? Então, ó, insightzinho pra gente estar lembrando e relembrando, na verdade, e colocando isso no nosso exercício. Então é sempre bacana a gente estar revisando e estudando pra gente não esquecer, ok? A gente tá aprendendo uma língua nova, então a gente tem que dar uma esforçada ali mesmo. If you don't sleep well, you feel tired. Então ele vai vir sempre antes do meu verbo, ok? E é isso, galera. Então nós temos aqui duas frases utilizando o presente, forma afirmativa, e uma frase utilizando o presente na negativa, beleza? E aí eu tenho um exercício. Não vai ter exercício no Google Classroom dessa aula, ok? Mas tem um exercício aqui no quadro e vocês vão ter que copiar todo esse esqueminha no caderno. Sinalizem com marca-texto, pintem com lápis de cor, circulem, underline, tudo que vocês acharem mais necessário e importante para os nossos testes futuros. Então nós temos aqui, write 5 sentences in the affirmative and 5 sentences in the negative. Então, temos 2 exemplos de afirmativo e um de negativo. Vocês vão criar 5 outros exemplos de afirmativo e 5 outros exemplos de negativo. Ah, mister, estou morrendo de preguiça. Eu posso pegar os mesmos exemplos de afirmativo e só passar eles para o negativo? Pode, não tem problema, ok? E eu tenho certeza que alguns vão pegar até os primeiros exemplos que nós utilizamos lá no início do ano, lá em janeiro, fevereiro, se não me engano. Mas não tem problema. O importante é vocês relembrarem e praticarem, ok? Então, mesmo que não seja uma coisa super nova para vocês que já tenham visto antes, é super importante a gente manter contato, ok? Não é um conteúdo que, assim, eu lembro super fácil. Até em português, se a gente não pratica, a gente esquece. Se eu não uso uma expressão por muito tempo, às vezes eu esqueço essa expressão, eu esqueço como é que fala essa expressão. Então, em inglês é da mesma forma, é o idioma. Se eu não praticar, eu esqueço. Utilizem, ok? O máximo de vocabulário que vocês têm para criar um complemento bacana, bem legal para a frase. E é esse o nosso conteúdo sobre a Zero Conditional para essa aula, ok? A partir da aula que vem a gente vai continuar vendo as conditionals, mas as outras conditionals. E qualquer dúvida, quem tiver meu WhatsApp ou meu Instagram, só mandar lá que eu respondo mais rápido. Ou a gente tem nosso plantão de dúvidas nas nossas lives. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de abril, né, nós temos aí uma aula de redação, então continuamos aí seguindo o nosso horário oficial de aulas, é o nosso horário presencial, né, e aqui seguimos esse mesmo horário, assim como temos feito nas semanas anteriores, tá bom? Hoje a nossa aula de redação será focada em 2 gêneros textuais que causam muitas confusões. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Esses 2 gêneros que nós estaremos falando hoje são eles, a charge e o cartoon, tá? Então nós iremos, eu irei falar com vocês sobre a conceituação, né, o que é cada um, e também tem um exemplo aí, né, para estar ilustrando aí o que foi dito, tá bom? E a tarefa de casa é uma produção de uma charge e de um cartoon. Essa proposta de atividade, ela está lá no Google Classroom. Então, tem lá uma folha de atividades com todas as orientações para que você esteja elaborando, né, produzindo aí uma charge e um cartoon, tá bom? Então vai ter lá um tema lá para que você desenvolva aí quando você estiver aí elaborando, tá? A sua charge e seu cartoon, tá bom? Então vamos seguir aí com a nossa aula de redação, tá bom? Vamos lá. Meninos, nos livros didáticos, e não só nos livros didáticos, mas em revistas, internet, jornais, publicações
escritas, na televisão, em vários meios de comunicação, né, aparecem aí esses textos humorísticos, né, e eles podem aparecer em forma de charge e cartoons, tá? Muitas pessoas falam desses diversos textos como se eles fossem iguais, foi o que eu falei agora, mas isso não é correto, pois existem diferenças significativas entre eles, né? É o que nós iremos fazer agora, que nós iremos aprender, né? A fazer essa diferenciação entre o que é um cartoon e o que é uma charge, tá bom? Seguindo aí, tá? Então vamos falar aí agora sobre a charge. Então a charge, ela faz uma sátira, ou seja, uma crítica sarcástica, tá? De situações específicas, situadas no tempo e no espaço. As personagens, elas costumam ser personalidades públicas, como um político, um artista, enfim, os personagens que aparecem aí na charge, né, por muitas das vezes, eles são pessoas públicas, ou seja, pessoas que estão aí, né, no meio aí, né, seja ele no meio televisivo, seja ele no meio político, tá? Quando se fala de sátira, nessa crítica sarcástica, é você fazer o quê? Um humor, né? Mas é aquele tipo de humor que o quê? Que tem aí um sarcasmo, né? Aquele tipo assim, ela está sendo sarcástica. Ela tá falando uma coisa, mas aí, né, de uma maneira que você interprete, né? Você precisa pensar para que seja feita essa interpretação, né? E aí, para fazer esse tipo de crítica, o que a pessoa tem que ter em mente? Como que é feito esse tipo de construção, né? De sarcasmo, de crítica sátrica, né? Como que é feito? Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, ela vale também para outras situações, né? Que você estiver elaborando textos, né? Por quê? Porque o sarcasmo, ele vem de quê? Ele vem da ironia, né? Ele vem daquela situação irônica, que seria como, quase que fosse como zombar de alguém. Só que esse zombar, ele não é depreciativo. Por isso que quando fala que é sarcástico, é aquele humor, é aquela crítica que está por trás, né? Sem causar o quê? Ofensa. Muitas pessoas às vezes confundem o sarcasmo e a ironia com essa situação de ofensa, né? A crítica, né? O sarcasmo, ele tem que ser feito de forma educada, né? Essa ironia, ela não pode ser algo que seja depreciativo, tá bom? Então isso aí, né, é a sátira, né? Esse humor, né? Esse sarcasmo, tá bom? Ainda sobre o sarcasmo, né? Por ele ser esse recurso aí de teor zombatório, ou seja, de zombar, né, nós temos que ter em mente o quê? Que esse zombar, ele vai despertar o quê? O riso, né, em quem estiver lendo, mas ele tem que ser um riso, o quê? Voltado aí para essa provocação, tem essa provocação o quê? Crítica, tá? Então, olha só, vou dar um exemplo aqui. Você está tão perfumado, quantos litros de perfume você usou? Então aí nós temos o quê? Nós temos aí um sarcasmo, porque foi uma crítica aí, que passou tanto perfume, né? Tá tão perfumado, tá tão cheiroso, que tem essa impressão de que usou foram litros de perfume. Então esse aí é um exemplo de sarcasmo. Então, seguindo aí, né, nosso texto aí, nós temos aí, no que se refere à linguagem, nesse tipo de texto humorístico, costuma haver associação da linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é aquela que é somente feita por intermédio de quê? De palavras, expressões. E a não verbal por imagens, por desenhos.
Então, aí, né, costuma haver essa associação, então vira uma linguagem mista. Né? A charge é muito utilizada em críticas políticas e pode ser confundida com o cartoon. As charges, elas foram criadas no século XIX por pessoas que desejavam se expressar com relação ao governo, a fim de demonstrar indignação e insatisfação à situação vigente. É importante ressaltar o quê? Que a charge ela também vai abordar outros temas além da política, como o social, o econômico, enfim, temas de relevância, tá? E aí eu quero agora que vocês observem uma charge, um exemplo de charge que eu vou colocar aí para vocês. Então aí nós temos uma situação, não envolve pessoas famosas do meio político, do meio artístico, envolve aí pessoas normais, mas é uma charge. Nós temos a presença da linguagem verbal, onde que tem o texto e o balão com a fala, e a não verbal pela presença aí das imagens, dos desenhos. Nós temos ao meio centralizado aí um padre, de um lado a noiva e do outro lado o noivo. Ambos, né, tanto o noivo quanto a noiva, eles estão com aparelhos de celular na mão. E aí a fala do padre é a seguinte: e agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar seus status no Facebook. Então aqui foi uma charge que fez uma crítica ao uso excessivo do quê? Das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos. Essa charge aí, faz essa pontuação aí, né? Faz essa crítica aí, né? Ele utilizou linguagem verbal e não verbal. Tranquilo? Agora eu quero falar com vocês sobre o cartoon. A diferença agora, nós vamos fazer um estudo aqui sobre o que é o cartoon, analisar um exemplo e aí, né, nós poderemos fazer esse paralelo aí de diferenças entre o cartoon e a charge. O cartoon, ele é um tipo de texto também humorístico, que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre comportamento humano. Então, vamos entender o que é isso. Nele podemos visualizar apenas a presença da linguagem não verbal ou associação com a verbal. Na maioria das vezes, aparece não verbal, mas pode aparecer com as duas, com a verbal também, tá? No geral, o cartoon ele vai abordar o quê? Situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, satirizando os costumes humanos, sem fazer referência à personalidade em específico. O nome cartoon veio de um fato que ocorreu no ano de 1841, em Londres. O príncipe Albert ele tinha o objetivo de decorar o palácio de Windsor. E ele promoveu um concurso de desenhos feitos em grandes cartões, cartoons, vem do inglês, que seriam colados nas paredes. Para satirizar a situação, a revista inglesa Pushing, revista humorística do mundo, publicou seus próprios cartoons e assim deu um novo significado à palavra. Então vamos olhar aqui um exemplo e a gente volta novamente aqui nessa conceituação para que a gente possa fazer a diferença entre o cartoon e a charge. Então aqui nós temos aí, me deu um nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. Então tem a professora e o menino, né, a criança levanta a mão e diz Aedes aegypti. Então aqui nós temos aqui o que? Um cartoon. Qual que é a diferença então entre o cartoon e a charge? Vamos olhar aqui novamente a conceituação de cartoon. O cartoon, ele é um texto que tem humor e ele caracteriza como uma anedota gráfica sobre um comportamento humano. Então aqui nós temos um comportamento humano aí. Nós temos a professora em sala de aula com os alunos. Nele podemos visualizar a questão da presença da linguagem verbal e não verbal. E, no geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo e espaço, satirizando os costumes humanos sem fazer referência a uma personalidade em específico. Então, aqui não tem referência a nenhuma personalidade em específico. Tem-se a professora
pertence os alunos e pronto. E o que ele pontuou aí foi o quê? Foi a questão do Aedes aegypti. E aí ele coloca como bicho, mas não é bicho, né? Só que aí tá tão essa questão do mosquito tá tão internalizada que ele já virou, né, na mente do menino, da criança, como um bicho, sim, que é como se fosse um animalzinho de estimação. E aí é essa crítica que ele coloca. Aí você vai falar assim, ah, mas então tá muito parecido com a charge. Sim, é muito parecido. Vamos voltar aqui no conceito de charge. A charge, ela vai fazer o quê? Essa crítica sarcástica e de situações específicas. Aqui nós temos sim uma situação específica nesse exemplo de charge, né? Que situação específica que é? O casamento. Então tem-se aí o casamento e a utilização aí, né, em demasia, ou seja, em grande quantidade, das redes sociais. Deixa eu voltar lá no slide. E aí a charge, ela costuma, né, ter personalidades públicas, como um político, um artista, enfim. E aí, no caso aqui, nós não temos um político nem um artista, mas nós temos a imagem aí do padre. Então, isso aí, características da charge. Então, como que eu diferencio, né? Como que eu vou fazer essa diferenciação, né? Como que eu diferencio uma charge para um cartoon, né? Como que nós podemos formular aí essa ideia? Porque as duas são muito parecidas, né? Então, qual que é a diferença? O cartoon, ele tá mais associado a quê? A tempos antemporais. Ou seja, ele vai demonstrar fatos o quê? Que estão dentro da atualidade, tá? Isso nós estamos falando o quê? Do cartoon, tá? E a charge, né, ela utiliza-se aí da imagem e ela busca o quê? Uma crítica voltada para o social, né? Então, nessa charge aqui que eu mostrei, peraí, deixa eu voltar lá. Na charge que eu coloquei para vocês aí, uai, gente, cadê? Peraí, isso. Na charge que eu coloquei aí para vocês, nós temos aí, né, essa questão da crítica aí social, voltada para que sentido, né? Para essa questão da tecnologia, como eu já havia dito para vocês. Então, né, essa questão aí desculpa, gente, essa questão da crítica social, né? Isso aqui nós estamos falando da charge, né? Ela vai satirizar essas questões aí, situações específicas. No caso aí, a situação específica é o que? O uso do telefone. E já o cartoon, para a gente fechar, as suas abordagens, elas vão, elas dizem respeito e estão relacionadas a comportamentos humanos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá na última. Aqui, no cartoon. Então, aqui, o cartoon, ele tá, né, nós conseguimos aí visualizar aí uma abordagem aí voltada para a questão do comportamento humano, né, que já virou meio que um comportamento humano aí, achar que o Aedes aegypti é normal, ele virou meio que membro da nossa sociedade, tá? Então, essas são as diferenças de uma para a outra, tá? Lá no Google Classroom tem atividade, como eu disse para vocês, relacionadas a cartoon e charge, tá? Qualquer coisa é só vocês me mandarem mensagens que eu tento resolver na hora. Se eu não conseguir, depois eu já procuro, né, solucionar as suas dúvidas. Mantenham aí, meninos, as atividades em dia, tá? Eu sempre tenho falado, por quê? Porque todas as coisas que vocês têm feito, todas as atividades, elas têm peso avaliativo, nota avaliativa, ou seja, vocês estão sendo avaliados, né? Avaliação contínua e por meio de nota. Então, todas essas atividades, elas contam como notas aí, tá? E somadas ao final do bimestre, elas, né,
dão aí a média final de vocês, tá? Que é a média que vai para o boletim, tá bom, meninos? Uma ótima semana aí para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Olá, meninos. Do 9º ano, nós vamos começar com a herança sexual, dando continuidade, né, na primeira lei de Mendel. Então, nós temos aí a determinação do sexo. Lembrando vocês que nós temos 2 cromossomos nas células sexuais, né? O X ou o Y, certo? Então, os cromossomos dos seres vivos, eles são classificados como em autossômicos e sexuais, tá? Os sexuais é que eles são responsáveis pela determinação do sexo. Os outros autossômicos é determinação de outras características, tá? Então, nós temos o primeiro sistema, é o sistema XY, na qual a fêmea possui um par de cromossomos homólogos, XX, e o macho possui cromossomo igual da fêmea, um X, e o outro diferente, que é o Y. Esse eu já expliquei para vocês na aula passada, né? Na aula passada não, nas aulas que a gente estava em sala de aula, eu desenhei e expliquei. Para ter o XX ou o XY, um gene a gente herda do pai e o outro da mãe, tá? Então, a mulher não produz o cromossomo Y, só o cromossomo X. Aqui, ó, só para vocês divertirem um pouquinho. Então, temos ali a genética do sexo, né? Temos 44 cromossomos autossômico e 2 sexuais. Olha lá os Simpsons lá. Esqueci o nome dele, né? O macho, o homem, ele tem 44 mais o X e o Y, que ele é masculino, então eu tenho X e Y. A mulher eu tenho 44 mais o XX, certo? Aí lá nós temos na hora da reprodução, ele doou um cromossomo Y e ela o X, teve um menininho, certo? XY. Teve as 2 meninas, cada um doou um cromossomo X. Então, XX, menina, XY, menino, ok? Em alguns animais, nós temos o sistema X0, tá? Por que é o sistema X0? Porque os machos, né, têm apenas um cromossomo X e as fêmeas 2 cromossomos. Assim, o macho ele fica com X0 e a fêmea com XX, certo? É o caso das baratas, dos besouros, dos gafanhotos, alguns insetos, na verdade, ele tem esse sistema X0. O XW, né, o macho ele possui um par de cromossomos homólogos, ZZ, e as fêmeas possuem cromossomos sexuais diferentes, ZW. Então, nós temos isso é o caso de alguns insetos, como as borboletas, as aves e os peixes, tá? Ele vai utilizar o sistema ZW. Então, no sistema ZW, né, os insetos, peixes, anfíbios e aves, há uma inversão em relação, tá? Pois o masculino ele é homogamético e o feminino é heterogamético. Na espécie humana, que é o XY, a mulher ela é homogamética porque ela é XX e o homem é heterogamético porque ele é XY, certo? Nesses animais, no ZW, é o contrário. O homem é homogamético e a mulher, né, é heterogamético, certo? Então, lá eu tenho os gametas dos machos, ZZ, e as fêmeas, ZW. O gameta feminino ele é responsável pela determinação do sexo do filhote, no caso desses indivíduos, certo? Alguns insetos, peixes, anfíbios e aves. Olha como que fica aí o sistema ZW, no caso a gente pegar o galo. Lembrando que os cromossomos, eles
são diferentes de espécie para espécie, né? Na espécie humana, nós temos 44 autossômicos e 2 sexuais, totalizando 46. No caso das aves, no caso das galinhas, né? Nós temos 76 autossômicos e 2 sexuais, totalizando 78. Quando eu tenho lá a divisão celular nas células reprodutoras, eu vou ter 38 mais o Z. Se a galinha no óvulo dela tiver o Z, eu tenho macho, pintinho. E se eu tenho, a galinha me dá o W, eu vou ter a pintinha, na verdade é a fêmea, certo? Deu para entender aí? O Z0, né? Os machos têm um par de cromossomos sexuais ZZ e as fêmeas apenas um cromossomo, o Z0, né? O 0 representa a ausência do cromossomo W. É porque nós temos algumas espécies que têm ausência do cromossomo W. Então, nós temos o sexo homogamético e heterogamético, tá? Homogamético quando ele tem os cromossomos iguais e heterogamético diferente. Então, olha lá, no sistema XY, a fêmea é homogamética e o macho é heterogamético. No X0, a fêmea é homogamética, o macho é heterogamético. No sistema ZW, o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética. Nos Z0, o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética, tá? Então, nós temos essa diferenciaçãozinha aí. Aí, nós temos também o sistema haploide e diploide, né? Que é o caso da rainha. O macho, ele é haploide e a fêmea, ela é diploide, no caso, a rainha. E aí, eles vão ter a reprodução e somente a rainha que procria, tá? As outras fêmeas não. Como que acontece nesse sistema haploide-diploide? Eu peguei lá os insetos da ordem Hymenoptera, né? Como no caso, essa ordem eu tenho como representante as abelhas. Elas não têm cromossomos sexuais. Em vez disso, o sexo ele é baseado no número de conjuntos cromossômicos e é encontrado no núcleo de cada célula. Os machos se desenvolvem de ovócitos não fertilizados, chamados de partenogênese, e as fêmeas se desenvolvem de ovócitos fertilizados. Então, as células dos himenopteros, né, machos, possuem apenas um único conjunto de cromossomos, então eles são haploides, herdados somente da mãe. Em contraste, as células das fêmeas possuem 2 conjuntos de cromossomos diploides, um conjunto herdado da mãe e outro do pai. Então, a ausência dos cromossomos no sexo das abelhas. Como eu falei para vocês, eles reproduzem por partenogênese. Então, todas as células, elas são haploides, N. Nós estudamos a reprodução partenogênese lá no 7º ano, quando a gente estudou os insetos. E as fêmeas, ela tem, na fecundação delas, elas passam a ser diploides, certo? E aí, a diferenciação dos zigotos diploides em operárias, elas são estéreis, certo? E as rainhas são férteis. Essa questão de estéril e fértil, porque é só a rainha que vai reproduzir, ela é ambiental, então é determinada pelo tipo de alimento. Então, fornecido nas larvas. Durante a fase larval, as larvas elas recebem uma dieta básica, né? Então, isso vai originar as operárias. Porque sem as operárias eu não vou ter proteção e nem limpeza, né, da minha colmeia. E já as rainhas, elas vão receber uma dieta bem especial. Então, ela vai receber uma dieta mais rica em geleia real. E aí elas se transformam em rainhas. Então, é determinada aí pela alimentação, tá? E os machos é por causa da herança cromossômica, que eles só recebem células haploides. Então, eles não vão
determinar o sexo. Aí só para vocês entenderem, eu tenho um zangão, ele só tem 16 cromossomos e a rainha tem 32. Na separação dos genes ela vai dar 16 e ele 16, tá vendo? Aí o zangão continua com 16, porque ele só vai herdar da fêmea. A operária herda 16 de cada um. E a rainha 16 de cada um. Então, para a operária não virar rainha, ela não come o alimento especial. Alguns casos de determinação de sexo aí, só coloquei como exemplo para vocês, tá? Então, eu tenho a operária, que ela é diploide, ela vai ser estéril. A rainha também, que é diploide, só que ela é fértil. E o zangão, que é haploide, ele não determina o sexo. Aí eu tenho uma mulher. Na espécie humana, gente, quando uma mulher ela nasce com apenas um cromossomo X, que pode acontecer, ela tem uma síndrome, tá? Então, ela é considerada anômala. E aí, ela é estéril. A mesma coisa é um macho, tá? Às vezes, nós vamos ver depois algumas doenças genéticas, e aí ele é anômalo quando ele tem, por exemplo, 2 cromossomos X e um Y. Ele tem um cromossomo a mais. Então, ele vai apresentar uma síndrome e ele é estéril. Nesse caso aí, de 2X e um Y, é a síndrome de Klinefelter. A gente vai explicar isso para vocês depois, que a gente vai ver várias síndromes. E eu vou falar sobre o albinismo, sobre a polidactilia, síndrome de Down, certo? E o homem, ele tem o X e o Y. Nas aves, eu tenho o XW, a pata, né? E o pato XX. Nas drosófilas, que são as moscas, né? A fêmea é XX e o macho XY, ok? Para vocês diferenciarem aí X, essa bolinha com a cruzinha, gente, sempre a mulher. Eu aprendi no meu ensino fundamental e médio, meu professor falava assim, a mulher sempre carrega a cruz. Então, sempre lembra disso. Bolinha com a cruzinha, mulher. Bolinha com setinha, homem. Aqui só mostrando para vocês a síndrome de Klinefelter, o indivíduo ele nasce com 47 cromossomos, certo? Ou tem casos que nasce com 48 ou 49 cromossomos. Então, ela tem uma sequência de características, né, que diferencia. Então, aqui está o estudo genético de um indivíduo, tá vendo lá os cromossomos? Eles vão aos pares até o 22. E lá no cromossomo XY, que ele deveria ter um de cada, né? Que tem um Y, deveria ter um X, ele tem 2X. Então, nesse caso aí, esse indivíduo ele tem 47, XX e Y. Se ele tivesse 3X e um Y, teria 48. 4X e um Y teria 49, né? É raro acontecer, mas pode ter dentro da genética. Nesse caso aqui, meninos, nós corrigimos as atividades lá de doenças congênitas e hereditárias. Isso é um tipo de doença hereditária, tá? Então, herança dos cromossomos sexuais, tem algumas doenças que ela é restrita ao sexo, tá? Então, ela está na parte extrema do cromossomo, eu tenho os genes de herança ligada ao sexo. Como ele está ligado no X, eu tenho somente restrita ao sexo feminino. E quando está no Y, ela é restrita ao sexo masculino, certo? Então, de vermelhinho eu representei, né? É a parte que eu vou ter os genes de herança ligada ao sexo feminino. E lá no Y eu coloquei uma pontinha de azul para ser representada os genes do sexo masculino. E esse de amarelo é o que eles têm de iguais. Então, só reforçando, né? A herança ela é ligada ao sexo. A herança
de um caráter determina por genes presentes nos cromossomos sexuais. Então, às vezes eu posso ter uma doença que é herança ligada ao sexo. Ela está presente no cromossomo X ou Y, mas às vezes ela não manifesta. E doença restrita ao sexo, ela só ocorre nos indivíduos que estão com o cromossomo Y, certo? Por exemplo, a calvície, ela é uma herança ligada ao sexo. Herança parcialmente ligada ao sexo, ela é condicionada por genes presentes na parte comum, tanto do X ou do Y. Então, herança ligada ao sexo, elas estão em genes presentes nos cromossomos sexuais. Restrita ao sexo, ela só ocorre no cromossomo Y. E parcialmente ligada ao sexo, ela está condicionada por características lá nos genes, lá no cromossomo, nas partes comuns. E aí eu vou pedir para vocês fazerem as atividades da apostila da página 16 até a 19, do exercício número 1 ao 11. Vocês podem responder na apostila mesmo, e eu vou solicitar depois para vocês me mandarem algumas dessas atividades por fotografia lá no Classroom. Da página 10 até a página 11, se eu não me engano, não, 10, 11, acho que foi 12 ou 13. Nós fizemos as correções todas hoje pela live, certo? Então, quem não participou da live, depois vai ter que pegar, porque nós fizemos a correção dos 16 exercícios pela live hoje e tirando as dúvidas. Então, quem não participou, perdeu. É importante vocês participarem das lives, tá ok? Beijos para vocês, tá? Tenham uma ótima semana, sexta é feriado, tenham um bom feriado aí e até na nossa próxima aula. Gente, esses exercícios, né, alguns deles eu vou comentar com vocês na live da próxima terça, então não faltem a aula, ok? Beijos!